Esse cara, ele tinha uma coisa muito difícil. Muito embora ele era um excelente empreendedor, é muito famoso, e eu vou te contar uma experiência do que aconteceu comigo ao presenciar uma pessoa que tinha isso aqui que eu vou falar para você. Isso aqui que nós estamos falando aqui hoje é a necessidade de controle. E claro, na nossa coleção de pontos cegos que nós temos aí, a necessidade de controle é mais um ponto cego que trava muito o crescimento dos donos de negócios. E, sobretudo, quando você já está no nível, no jogo mais pesado, que é o que eu presenciei, a necessidade de controle pode gerar um verdadeiro problema para você que está querendo escalar o seu negócio digital. Que era o caso desse pessoa que eu convivi, que eu observei, um player grande do mercado que tinha uma grande necessidade de controle, ou seja, ele não largava o osso. Então, assim, na convivência, quando a gente está trabalhando com vários empresários, que é o nosso caso aqui, a gente começa a observar padrões, né? E num determinado momento, quando você quer ter o controle de tudo, você acaba estragando o crescimento do seu negócio. Eu digo estragando porque o crescimento por si só, fazer um negócio digital crescer, seja um negócio físico, digital, ele é uma arte, é um processo onde você pode tornar esse processo estruturado, organizado, ordenado, ou você pode literalmente estragar a oportunidade de crescimento que você tem por não estar consciente de alguns pontos cegos que afetam o crescimento de todo o negócio digital. E a necessidade de controle basicamente é você precisa estar com a sua energia mental em todas as áreas da empresa e ao fazer isso você acaba entrando num modelo de estresse, num modelo de que é inadministrável, né? Você não sei se existe essa palavra, mas não tem como você conseguir administrar todas essas frentes do negócio quando você tem uma necessidade muito forte de controle. Agora vamos imaginar, você faz a contratação de uma pessoa e você vai contratar essa pessoa para ela fazer aquilo que você pode desafogar, que seja cuidar de uma parte operacional do teu negócio, do suporte e entre outras frentes aí do teu negócio. E aí o que acontece? Você contrata a pessoa e você acaba, sem perceber, microgerenciando, tentando dar todas as coordenadas para ela, né? E isso aqui, vamos dizer assim, ó, nesse exemplo que eu dei aqui no começo do vídeo, já era um caso extremo que teve muitos problemas ao longo do crescimento e que chegava a ser até um pouco, precisava de ajuda ali psicológica por conta desse controle patológico, ok? Ah, mas existem casos menores, que são os casos naturais, que eu quero trabalhar com você aqui, que é onde você está se adaptando, a pessoa, na verdade, não necessariamente você, as pessoas estão se adaptando a uma nova realidade. Então, assim, é natural que quando você é altamente responsável, quando você está bastante envolvido com o teu negócio, você quer fazer o negócio crescer, você é quem toma as decisões, é natural que você vai ter uma necessidade de controle, de querer controlar as coisas no sentido de garantir que as coisas saiam bem feitas, de que você possa ter vamos dizer assim, um resultado esperado, que os prazos sejam cumpridos. Só que a necessidade de controle, ela é tão sorrateira, assim, é bom trazer essa coisa do funcionamento dos pontos cegos, que é uma das frentes que a gente trabalha aqui na tomada de decisão. Os pontos cegos, eles sempre se voltam contra você. Não é à toa que a gente chama eles de pontos cegos, porque eles não têm um comportamento produtivo na hora quando você vai tomar uma decisão ou vai executar uma ação. Então, é por isso que eu trago à tona aqui a necessidade de controle também e quero que você fique bem atento agora para o que eu vou dizer, porque assim, novamente, os assuntos que nós tratamos aqui, eles podem ter uma característica mais, já vi, eu tenho noção de que eu sou muito controlador. Só que a necessidade de controle tem umas camadas que são complicadas e que é importante a gente conversar aqui para você ver se isso está acontecendo contigo. A necessidade do controle ela vai numa outra dimensão, uma outra profundidade, na verdade, que é a ponto de a pessoa, né, ela fica tão neurótica, cara, com o controle, que ela pode controlar as coisas, que ela começa a achar que ela consegue controlar o resultado. Então é quando
uma pessoa faz uma estimativa de um lançamento e ela tem total certeza de que pelas simulações que ela fez ali do resultado do lançamento anterior, o próximo lançamento tem chances de dar bom, de dar um bom ROI ali. Eu vou dar um exemplo para você de muitos casos que eu vi, gente que tem a manha da parada, mas de errar feio nessa hora porque não parece um erro. Tipo assim, o lançamento deu um resultado X no anterior e foi investido X em tráfego. Aí, cara, a lógica, o senso comum, aí já estando sob o ponto cego do necessidade de controle, agora, bom, a gente vai dobrar o resultado do negócio. Então, eu vou colocar 2x de tráfego e, obviamente, vai dar 2x de faturamento. Só que não, as mídias sociais, a sazonalidade, o próximo resultado tem N fatores, público, temperatura de público, execução, que, cara, não garantem que você vai poder ter necessariamente o controle do resultado do próximo lançamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu dei o exemplo do lançamento, mas outro fator que a gente precisa avaliar também é quando se relaciona a pessoas. Então, quando o empresário ele quer fazer um negócio crescer, ele tem outra lógica que é bizarra na cabeça e que ela parece ser totalmente fazer todo sentido, mas que na prática ela não funciona muitas vezes, porque ela está sob excesso de confiança, que é um outro ponto cego, que é, bom, vamos lá, nós precisamos atingir um faturamento, dobrar nosso faturamento, eu vou dobrar minha equipe aqui, porque eu tenho certeza que minha equipe vai executar muito bem as ações aqui, eu vou fazer a contratação, eu vou contratar as pessoas certas e no final, em 3 meses, o empresário, quando ele ainda é pé no chão, tem uns mais doidos aí que pensa que em 1 mês vai dar certo. Que isso ocorre em 1 mês quando se trata de contratação. Vamos lá fazer a contratação e aí o cara vai lá e contrata, dobra a folha de pagamento dele, esperando que essa equipe vá trazer o resultado imediato quase, né? Então, veja, isso que eu tô falando parece coisa boba, né? Parece coisa maluca, mas isso, cara, existe, a gente já viu isso acontecendo aqui muitas vezes. Não é que foi 1 ou 2 vezes, não é exceção. Muitas vezes, a maior parte das vezes isso é a regra de um contexto onde o empresário está sob excesso de confiança, ou ele está querendo crescer, ele precisa crescer, ele está precisando do resultado, e aí ele por estar sob a necessidade de ter controle da situação, ele acaba fazendo essas decisões. Então, veja bem, pensa aí comigo, com folha de pagamento, sobretudo, se você está buscando contratar mais pessoas aí para o teu negócio, está primeiro planejando a sua primeira contratação, que a lógica é muito parecida. Veja bem, cara, a contratação leva um tempo para o colaborador começar a trazer um resultado mensurável financeiro para o negócio, mesmo que seja áreas mais diretas como a comercial, como a área do comercial. Então, assim, cuidado com essa ilusão de controle pela necessidade de controle, de que você vai lá e em 1 mês a tua equipe vai fazer o negócio crescer, ou que um lançamento vai dobrar de resultado se você dobrar o faturamento, dobrar o investimento. Todas essas são estimativas que você pode sim utilizar para te guiar, mas você não pode achar que vamos dizer assim, pela necessidade de ter controle, elas realmente vão acontecer na prática, ok? Então, eu quero que você se atente comigo aqui para essa frente e para que a gente avalie nosso processo de tomada de decisão, porque a gente muitas vezes, pelos nossos desejos, necessidades, a gente começa a viver uma fantasia. E aí é quando a necessidade de controle ela se torna a ilusão de controle. Que é quando você imagina coisas na sua cabeça que não tem aderência na prática. Desculpe. E que podem acontecer numa contratação, podem acontecer num alinhamento. Então, o que a gente faz normalmente aqui para que você não entre no microgerenciamento do colaborador, não entre numa linha de tentar ter controle do resultado? A primeira coisa, você precisa trabalhar que a gente não tem controle do resultado. O resultado ele é um alvo ali que você vai fazer o melhor para você atingir e que você não tem controle. Essa é uma aceitação, né? A gente não tem controle do resultado por mais que a gente estude, por mais que a gente faça contas, por mais que você domine a sua área. E você não pode viver com essa necessidade também. Então, uma das
queixas que a gente sempre recebe aqui e que nos atendimentos é muito comum é: Lucas, como é que eu garanto que o meu colaborador não vai sair? Lembra? Já repara. Como é que eu garanto? Como é que eu tenho certeza? Tudo isso já é uma semântica da necessidade de controle. Como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa é que primeiro você não tem como garantir. E aí a segunda coisa é: o que eu posso fazer para garantir, né? Nada, não tem como você fazer nada. Não existe nada que a gente possa fazer que vai manter esse colaborador trabalhando com você por um bom tempo. Não existe, estou bem honesto para você, não tem como você garantir isso. Agora, existem práticas, existem disciplinas que a gente ensina aqui, que se tratam de um conjunto de posturas que você vai ter ao longo da priorização, da sua organização no negócio, coisas que estão inclusive na nossa ferramenta do Diagnóstico Pro. E aproveitando, inclusive, se você hoje está nesse momento, se você percebe que você está com uma necessidade de controle grande para o teu negócio, se você inclusive está com essa necessidade, porque você sente que você perdeu o controle das tuas ações do negócio, a gente pode te ajudar. Eu quero te convidar para você fazer o Diagnóstico Pro, que é a nossa ferramenta de entendimento do seu momento de negócios, de qual ponto de alavanca, de qual ponto de ajuste que você precisa ajustar para que você recupere as rédeas do seu negócio e comece a crescer de forma enxuta, altamente rentável, de uma forma escalável, progressiva e gradativa, ok? Então, em algum lugar aqui do vídeo você pode clicar para você fazer o seu Diagnóstico Pro. Então, eu te faço esse convite para que você possa aqui, o Diagnóstico Pro vai ajudar você a ter maior clareza de onde você vai focar a tua energia e saber qual o ponto cego aí que está te tirando maior energia na sua tomada de decisão, ok? Então, voltando aqui sobre a necessidade de controle, então você o que a gente quer aqui é que você tenha compreensão que você não tem controle sobre o resultado, mas que você pode sim atuar, criar camadas, criar disciplinas, como eu estava falando, para você ter esse resultado um pouco mais de clareza, com um pouco mais de controle no sentido assim do seu esforço, do melhor que você vai fazer. Então a gente trabalha bastante aqui a linha de que você fazendo bons alinhamentos, estando na mesma página com o colaborador, estando na mesma página num processo seletivo, fazendo micro experimento, testes, você vai ter muito mais condições de saber como que as coisas funcionam na vida real. Então você não vai precisar colocar essa energia para tentar controlar tudo, assim como muitos players acabam fazendo nos negócios, principalmente o negócio começa a crescer, que aí de fato quando o negócio começa a escalar, ele é de perder o controle. Então a primeira coisa, para a gente finalizar aqui, então, entenda, não dá para você controlar o resultado. Se você está com essa necessidade de controle, provavelmente você já perdeu o controle de muita coisa e a gente precisa criar ferramentas, utilizar ferramentas para que você possa retomar o controle da sua atenção, o controle da forma como você lida com as coisas, de modo que você não precise controlar as pessoas, de modo que você não precise controlar os resultados, ok? Então eu te aguardo lá na nossa ferramenta do Diagnóstico Pro, que lá sim você vai poder aprofundar, a gente vai conseguir entender melhor como que é o seu funcionamento, aonde que está aí a tua necessidade de controle, ok? Um forte abraço e até nosso próximo encontro.